Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão. Esperemos que todos se encontrem bem em casa, com saúde ou nos vossos trabalhos. No dia de hoje vamos a falar sobre a certificação de cores Pantone nos monitores Benck e para isso eu vou ceder a palavra agora a Marcelo Café, que nos vai dar algumas instruções. Antes de começar a sessão, gostaria de comentar, durante toda a sessão vamos ter os microfones em silêncio. Portanto, se vocês tiverem uma dúvida ou alguma dificuldade técnica, podem escrever-nos através do chat ou podem levantar a mão e faremos alguma interrupção para poder atender vossas questões, tá bem? Muito obrigada. Marcelo, o microfone é todo teu. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos, a todas. Hoje eu acordei, notei que o céu estava bem azul, estava um dia bonito. Isso é um bom sinal para nós brasileiros. Céu azul normalmente representa um dia bonito, ensolarado, né? É a cor. As cores são elementos presentes aí em nossa vida, de diversas formas, aparecendo nas roupas, embalagens, nas marcas das empresas, em várias outras coisas. Bom, os primeiros estudos iniciaram aí com Isaac Newton, que descobriu que a cor branca, ao passar por um prisma, separa-se em diversas cores. Mais tarde, descobriu-se que a mistura de suas combinações resultava em outros tons. Por exemplo, o amarelo, a combinação do vermelho e do verde, e assim por diante. As cores nos passam um sentimento e várias empresas vêm obtendo sucesso em passar esse sentimento aos seus consumidores. Algumas empresas adotaram o vermelho, Netflix, Grafit, CNN, ESPN e a Coca-Cola. Outras adotaram o amarelo, que é o McDonald's, as lojas Best Buy, o Post-it. Toda marca de empresa tem uma cor. A cor da Benck é roxa. É uma cor suave que transmite calma. Uma vez, nós fizemos um anúncio em uma revista que publicou o nosso logo com a cor azul. Bom, imagina que no dia seguinte meu chefe me ligou para reclamar, né? E por isso existe um sistema de identificação, combinação e comunicação de cores da Pantone. Então, hoje estão conosco aqui o Alexandre Zerbato, que é o gerente comercial no Brasil da Pantone X-Rite, a Camila Guimarães, gerente de produto Benck, e o Pedro Gargalaca, que é diretor da Corales e Corales América, especialista em gerenciamento de cores e colorimetria. Também está a Sandra, que é organizadora dos webinars da Benck e responsável pelo canal de alianças e parcerias. Vou passar a palavra para o Zerbato. Zerbato, a bola está contigo, meu amigo. Bom dia, obrigado Café, obrigado aos participantes aí do webinar por disponibilizar um tempo para falar um pouquinho de cor. Então, acho que igual o Café fez uma introdução aí, a Pantone e a X-Rite são realmente fornecedores de solução de controle de qualidade e repetibilidade de cor. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como a cor é importante no nosso dia a dia, como que ela impacta as nossas marcas e os nossos produtos. E nesse momento de pandemia, onde muita gente passou a trabalhar em casa, ter a fidelidade de cor no monitor, que é o que a gente vai falar muito nesses próximos minutos aí, passou a ser extremamente importante, né? Já era importante, claro, mas todo mundo trabalhando de casa, as empresas têm expectativas quanto aos produtos e marcas e ter a cor correta, independente do substrato ou independente de onde a gente esteja olhando, é muito importante. Então, minha apresentação começa com a Pantone, igual o Café falou, eu sou gerente comercial da X-Rite Pantone no Brasil. E vamos lá. Quem somos, né? Então, a X-Rite, que é a dona da marca Pantone, é a combinação do que é ciência da cor e o que é arte, né? Cor é emoção, cor é sensação, então todo o processo de desenvolvimento de cor começa com uma inspiração numa paleta de cores, seja ela de tecido, seja ela de tinta, seja ela de plásticos,
e depois a X-Rite vem com os colorímetros, com os espectrofotômetros, com os softwares de controle de qualidade de cor, mantendo aquilo que foi criado no começo por um departamento de marketing, um desenvolvedor, mantendo isso em diferentes substratos e aplicações, tá? Então essa é a combinação dessas duas marcas dentro de um guarda-chuva maior que fala sobre cor, tá? Aí está um exemplo das indústrias onde nós atuamos, né? Então, imagina a indústria automotiva que tem lá, recebe o para-choque, recebe a lataria, recebe diferentes componentes de diferentes indústrias, diferentes substratos e monta tudo isso numa montadora. Nós estamos ali para controlar a cor dele, né? E aí vai cosméticos, tintas, vestimentos, né? Embalagens, que é um mercado muito importante, igual o Café falou, a Coca-Cola desenvolve lá o seu vermelho lá atrás. Imagina se não replicar isso correto na prateleira, né? Todo o design, todo o gasto que foi feito para identificar a cor correta, uma cor mais impactante na gôndola, ele acaba não criando aquele impacto que deveria se não houver um controle no processo produtivo, tá? Então vocês podem ver que a cor ela está presente em qualquer tipo de indústria que hoje faça alguma venda de produto para consumidor final. Aqui eu fiz um pequeno fluxo, né, das soluções. Então aqui está, esse slide fala do mercado têxtil, né? O mercado têxtil como a grande maioria dos outros. Então ele começa lá na inspiração, né, nas amostras físicas. Depois a gente passa isso para o mundo digital, né, que é tá, legal, decidi que a minha cor vai ser essa, como eu transfiro isso e como que eu vejo no monitor a cor correta. Olha aí o quão importante é a gente ter uma situação de calibração fidedigna para transferir o mundo real para o mundo digital, né? Então essa é uma etapa muito importante, e depois quando a gente avança para a parte de produção, também manter essa cor fidedigna, óbvio, é super importante. Aí um exemplo das marcas atualmente utilizando as nossas soluções, né? Então, são marcas conhecidas globalmente, como que elas procuram a X-Rite, procuram a Pantone, no caso da Toyota, no caso das montadoras, muito para saber quais as cores de tendência, né? Que tipo de carro vai vender mais em determinado país. Tudo isso tem um estudo para definir qual que é o comportamento do consumidor e qual que é a tendência, né? Então essas são algumas das marcas. A P&G é outra também que utiliza muito as nossas soluções end-to-end. Então desde de definir uma cor de produto em prateleira, como a cor do produto em si, também tudo isso a gente fornece para essas empresas a fim de melhorar os seus produtos para o consumidor final. Aí tem um slide falando um pouco da Pantone. A gente criou no ano 2000, que a gente chama de cor do ano, né? Foi meio que uma brincadeira que começou lá de inspirar numa cor e soltar isso. Hoje, eu diria que do ano 2015 em diante, o evento não mais se tornou só um evento para colocar qual que é a cor de tendência, mas ele passou a ser a tendência em si. Então, a indústria da moda, que é quem dita muito as tendências de cores, baseia muito os seus desenvolvimentos em cima da cor do ano. Então, quando a gente lança uma cor, automaticamente no dia seguinte as grandes grifes lançam blusas, lançam coleções inspiradas na cor do ano, né? Então, é algo que cada vez mais está mais forte dentro da cultura da empresa. Cada vez mais a gente põe mais energia aí para descobrir qual que vai ser a tendência da cor do ano, e isso é um mix do que acontece no mundo inteiro, tá? Então, ali em 2013, ou quando existe uma
pegada mais ecológica, de se falar em verde, onde o mundo está precisando um pouco mais de pegada ecológica, geralmente a cor do ano acaba sendo verde, né? E cada uma das cores do ano tem uma explicação depois pela empresa de por que foi lançado, mas é um mix do que acontece no mundo e qual o tipo de cor que o mundo está tendenciando naquele momento, tá? E aqui eu acho que é um slide que vai falar uma das coisas mais importantes de hoje em dia, que é do físico para o digital. A grande dificuldade que a gente enfrenta quando a gente fala em cor é realmente trazer o mundo real para o mundo digital. Muitas tecnologias estão migrando para o mundo digital e as nossas soluções estão cada vez mais em softwares que você pode puxar padrão Pantone digitalmente, você pode desenvolver cores digitalmente. Tudo isso requer que você tenha um método de controlar essa cor que você vê digitalmente. Não adianta a gente colocar muita energia, igual eu falei, na parte de desenvolvimento, na parte de criação, e na hora que a gente avança isso para a próxima etapa de produção, se a gente não viu a cor correta no monitor, se a gente não tem a sensação correta de cor, isso acaba impactando negativamente no nosso projeto, né? E agora, avançando aqui mais para a parte final, por que a cor é importante, né? 80% da experiência humana ocorre através da visão, né? Então, cor é sensação, cor é emoção, tudo que a gente falou na apresentação até agora está direto a isso. Então, por que as empresas buscam cada vez mais soluções de controle de cor? Porque isso impacta diretamente nos seus produtos, né? Quem não entra numa gôndola, num corredor de supermercado hoje e não olha a sua marca preferida de sabão em pó, de bebida ou de algum tipo específico de comida e já não identifica aquela marca pela cor, né? Então, a cor aumenta o reconhecimento da marca. Isso é nítido, né? A Tiffany ali no canto direito controla e tem lá o seu azul turquesa, né? Como um patrimônio muito, digamos assim, muito forte dentro da empresa, porque as embalagens dela e a marca dela é reconhecida sempre por aquele azul turquesa. A cor representa 65% das decisões de compra, né? Então, quem vai comprar um artigo têxtil quer ter aquela cor impactante, quer ter aquela cor que lhe agrada completamente, né? E também a cor é responsável por uma aceitação ou rejeição da produção, né? Então, quando a gente fala em terceirização de produção, manter a cor correta também é algo que hoje existe tá cada vez mais entre o especificador ou o dono de marca, né? Donos de marca têxteis ou donos de marca alimentícia ou farmacêutica, eles cada vez mais também exigem dos seus terceiros que produzem aqueles produtos ou aquelas embalagens um controle de cor, senão aquilo cria rejeição, porque o consumidor final vai achar que aquele produto pode ser falsificado, que aquele produto pode ser de um lote que já está vencido, ou vai criar uma experiência ruim para o consumidor, e isso cria rejeição também, né? Outra coisa, importante controlar a cor para manter isso aí que eu falei, né? Entre diferentes terceirizados que estão produzindo ali, uma harmonia entre os seus produtos, se não causa esse tipo de aspecto aí, né? Mesmos produtos com cores diferentes. E aqui mesma coisa, só que falando dos materiais, né? Se você não mantiver um gerenciamento de cores, não mantiver uma constância, cria esse tipo de efeito, né? Então, do lado esquerdo do monitor, aí vocês podem ver que a cor é diferente entre os materiais aplicados, a sola, o cadarço e o corpo do tênis são cores diferentes, e do lado direito já foi utilizado essa situação de controle de cor nas etapas, e isso criou um produto uniforme. Minha apresentação, então,
foi isso, era a importância da cor e de como a gente controla a cor do mundo real para o mundo digital. As ferramentas estão aí, existem uma ferramenta para cada tipo de aplicação. Se precisarem de alguma outra esclarecimento, está aí o meu e-mail. Obrigado mais uma vez pela Benkel aí, pelo tempo e pela oportunidade. Passo agora então a bola para você, né, Camila? Obrigado. Obrigada, Alexandre. Deixa eu mostrar a minha tela aqui. Aqui. Agora a gente vai falar um pouco dos produtos, né? Diante de todo esse cenário aí de cores, o tamanho dessa indústria de cor, a Benk desenvolve produtos para ajudar os profissionais de cores a conseguir atingir seus objetivos. A ideia é ajudar realmente o dia a dia de quem trabalha nessa indústria de cores a conseguir enxergar as cores reais, as cores Pantone na tela do monitor. Eu vou começar com um vídeo com a introdução do novo monitor SW270C, que a gente trouxe para o mercado há um pouco menos de um ano, para vocês conhecerem esse produto. Só um minutinho aqui, que tinha uns probleminhas técnicos, agora foi. Bom, a gente sabe que é muito importante manter a calibração do monitor em dia, né? Acho que é uma das características mais importantes aí para quem trabalha nessa indústria de cor, trabalhar em um monitor sempre calibrado. Peraí, que agora... Acho que um exemplo prático que todo mundo comenta, eu acho que é o principal case na indústria de cores é a Coca-Cola, né? A gente sabe que o vermelho da Coca-Cola é um tom Pantone específico, e se a gente pensar na cor vermelha, a gente sabe que existem várias variações, né? E se o anúncio, a fotografia do produto ou a própria embalagem do produto sair em um tom errado, vai gerar um retrabalho, um desgaste aí com o cliente, no caso da Coca-Cola. E os monitores da Benk, eles são validados pela Pantone, o que garante essa acuracidade de cor, seguindo as normas da própria Pantone. Vocês estão vendo minha tela? Sandy, o pessoal está vendo minha tela? Não, tá com o final do vídeo, Cami. Tá com o final do vídeo? Não tá dando para ver a tela. Só um minutinho, deixa eu ver isso aqui. Aí já agora, está, agora. Aí já está, né? Já está. Então, continuando falando aqui, eu havia falado sobre a Coca-Cola, mas não tinha aparecido aí, então. Como eu estava falando, existem vários tons de vermelho, e se sair alguma coisa errada, ou no anúncio, ou na foto do produto, ou na própria embalagem do produto, isso pode gerar um conflito, um problema, um retrabalho. E a ideia é que os monitores da Benk, sendo validados pela Pantone, eles vão ajudar para quem trabalha nessa indústria consiga ter uma acuracidade de cor e conseguir entregar um trabalho 100%. Os nossos monitores, eles vêm com uma certificação de calibração de fábrica e eles podem ser calibrados pelo nosso software, o Palette Master, com os calibradores da X-Rite, e a calibração é por hardware. Ou seja, o monitor é um monitor inteligente que guarda a informação no próprio hardware e tem um processamento próprio. Ele conversa com todas as marcas de placa de vídeo. Entrando um pouco mais na parte de gama de cores, esse gráfico aqui mostra o espectro total de cores que enxergamos. Em destaque aqui em laranja o Adobe RGB e o DCI-P3 aqui em azul. Os monitores da linha SW, eles atingem 99% da cobertura Adobe RGB, 97% do DCI-P3 e 100% do sRGB e REC 709, que a maioria da indústria usa esse padrão de cores, né? Além da profundidade 3D LUT e delta E menor que 2, ou seja, você vai conseguir ver cores reais na tela do seu monitor. Esse modelo novo que eu apresentei no vídeo, o SW270C, ele vem com a tecnologia HDR10, que permite os produtores de vídeo visualizarem o efeito HDR do conteúdo de vídeo durante o processo de edição. Isso garante maior profundidade e nitidez nas sombras e aumenta a luminosidade da imagem e as cores da imagem.
Os monitores da linha SW, é aqui mesmo. Ele vem com o Hotkey Puck, que a gente chama de OSD, que é esse acessório aqui, que ele vem com o monitor e ele permite acessar de forma mais fácil o menu do monitor. Geralmente a gente se perde, né, apertando os botões que fica do lado do monitor, alguns monitores ficam embaixo, ele é bem chatinho de mexer, né? E com esse acessório você consegue mexer de forma mais fácil e mais rápida, e você pode deixar 3 modos favoritos salvos nos 3 botões aqui destacados. Essa versão de OSD, ele vem no novo SW270C, em outros eles são um pouquinho mais diferentes. Os modelos SW, eles são os únicos do mercado que vem com modo de visualização black and white. Isso para um fotógrafo é muito importante, isso facilita muito o trabalho do fotógrafo. Geralmente, alguns fotógrafos de casamento, por exemplo, eles tiram mais de 1000 fotos durante o evento e sempre buscam algumas fotos para colocar em preto e branco no álbum, né? E para não ficar mudando de foto por foto, às vezes mais de 1000 fotos, para ver qual que fica boa, qual que fica legal para colocar no álbum, ele pode deixar a tela do monitor inteira em preto e branco e apenas selecionar as melhores e editá-las. Sem precisar ficar checando uma a uma, né? Isso é muito elogiado no setor de fotografia, eles gostam muito dessa tecnologia. O modo Gamut Duo é um modo muito interessante, ele divide a tela ao meio e você consegue colocar 2 modos de visualização em cada metade da tela. Então, por exemplo, você pode colocar de um lado o Adobe RGB, do outro o sRGB. Então, de um lado você tem a cor mais realista e do outro você enxerga a cor que você vai entregar para uma encadernadora, por exemplo. Então, você consegue ver as 2 gamas de cores no único monitor e você consegue corrigir, fazer as correções necessárias para entregar o trabalho, muitas vezes no formato sRGB, entregar um trabalho mais consistente e um trabalho bem perfeito para não ter problemas de erro e necessitar alguma correção de cor. Com os monitores da Benck você consegue também girar o monitor em 90 graus, todos os modelos fazem isso, para você conseguir trabalhar as imagens em posição retrato, então você tem uma imagem maior no seu monitor, na posição retrato, então você consegue editar melhor, né, conseguir enxergar melhor, maior visualização e maior tamanho. Isso vai ajudar muito também, principalmente no mercado de fotografia. Além disso, também a gente vem, os monitores da linha SW, ele vem com esse bloqueador de luz que a gente chama de parasol, que faz com que a luz ambiente não interfira nas imagens e cores que você vê no monitor. É muito interessante algumas visitas que é feita em algumas indústrias, né, desde o lançamento desses monitores, a gente vê alguns locais que eles usam papelão como parasol nessa forma, né, para justamente não ter esse tipo de interferência. Então a gente vê que realmente existe essa necessidade de mercado, realmente isso é muito utilizado, né? E ele vem no próprio monitor, na própria caixa dos monitores da linha SW, ele vem esse acessório que você pode colocar ou tirar dependendo da sua necessidade. E além disso também, todos os monitores têm o painel anti-reflexo para que não vira um espelho, né? Você acaba tendo maior dificuldade em enxergar a cor porque você está se vendo no monitor. Isso também é muito importante nessa indústria. O modelo novo SW270C, ele vem com a conexão USB-C, que é muito utilizado por usuários de MacBook e alguns notebooks mais modernos que tem aí no mercado, que além de permitir transmissão de dados em alta velocidade, você também consegue transmitir energia, ou seja, você pode carregar o seu notebook no próprio monitor, né? Aí a gente já pensa no ambiente de trabalho, menos fios, menos objetos em cima da sua mesa, né? Acho que fio é uma coisa que atrapalha demais e acaba mostrando uma poluição visual na sua mesa de trabalho. Isso pode dar uma conflitada no seu dia a dia, né? Então aí tem essa facilidade aí.
Resumidamente, esses são os modelos de monitores para fotografia. Fotografia, a gente fala que eles são bem voltados para o mercado de fotografia, para impressão, fine art, pós-produção de vídeo, que seria um dos mercados mais importantes aí na parte de cor. Além da certificação Pantone, que eu gostaria de destacar também que a Benck é a única marca que traz para o Brasil monitores certificados pela Pantone. Esses monitores também são certificados pela Kalman, que é um padrão utilizado pelos coloristas de Hollywood. E os monitores eles foram premiados pela TIA Awards, que é uma associação do setor de fotografia que premia os melhores equipamentos do setor, e nós fomos escolhidos como o melhor monitor para fotografia. Então aqui é um resumo das principais características dos monitores, e os 2 modelos da linha SW, da maior parte das características que eu mostrei para vocês até agora. Além dos monitores da linha SW, né, a Benck também oferece monitores profissionais para o setor de design, engenharia de produtos e arquitetura. Então, a gente tem um modelo de 24 polegadas, que é o BL, e os 2 modelos PDs, um de 27 polegadas e o outro de 32 polegadas. Né? Todos eles têm resolução de 2K, assim como o SW. Também são certificados pela Pantone. E tem também a certificação pela SolidWorks, que são softwares para o segmento de design, e pela Technicolor também. Além disso, também eles possuem a tecnologia iCare. Para quem trabalha muito tempo na frente do monitor, né, costuma ter muito cansaço visual. Quando a gente fica muito atento na tela, prestando muita atenção na tela sem desviar o olhar, a gente sente um cansaço, né? A gente costuma falar que parece que os olhos vão saltar. E a Benck oferece esse cuidado com os olhos, com a tela antirreflexo, que evita o reflexo de luz na tela do monitor, que atrapalha a visualização da imagem, como eu comentei anteriormente. Bom, pessoal, esse é o meu recado. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Pedro vai dar uma explicada melhor nos detalhes de algumas tecnologias que os monitores oferecem para esse mercado. Passo aí para o Pedro. Obrigada, pessoal, pela atenção. Pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer ao Alexandre e à Camila pela excelente apresentação. Camila fez uma excelente apresentação que vai dar excelente introdução também para aquilo que eu vou falar aqui também, né? Acho que vocês devem estar vendo a minha tela já aí, meu monitor, né? Sim, estamos a ver, Pedro. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a utilização dessa tecnologia que a Camila nos apresentou, né? Como é que a gente vai fazer para tirar aí o melhor proveito dessa tecnologia aí, que é maravilhosa, né? Então a missão da Coralis, só para a gente compartilhar com vocês aí, é realmente de promover o compartilhamento de conhecimento e informações para o mercado, para o crescimento, né, e a criação de valor de todos os profissionais e de todas as instituições em que esses profissionais fazem parte, né? Então nosso grande objetivo é esse, é fazer o mercado realmente crescer, e isso a gente já faz há 28 anos, tá? A gente já faz há 28 anos esse compartilhamento de conhecimento e informações para todo o mercado aí, para que todo mundo cresça, tá? Então, eu gostaria para essa parte introdutória, causar um pouquinho de, vamos dizer assim, não nostalgia, porque nostalgia ele traz um pouco de dor do passado, mas um pouco de lembrança do passado, né? A nossa lembrança positiva. Então, acho que quem já ouviu falar de um cromo, eu acredito que quem tem mais de 50, com certeza já ouviu falar de um cromo, né? E quem faz parte da indústria gráfica já ouviu sim falar de um cromo, né? Na realidade, as pessoas que têm mais de 50, elas também já sabem o real significado de cair a ficha. As minhas filhas, por exemplo, para elas cair a ficha é simplesmente você realmente saber, puxa, caiu a ficha agora, mas para nós que somos mais de 50, cair a ficha tem outros significados, né? Então é bem interessante isso daí. Então eu vou passar aqui agora para vocês um vídeo para vocês, para a gente voltar um pouquinho ao passado e entender o que realmente acontecia com o Kodachrome. Então, gente,
esse vídeo foi para realmente a gente voltar um pouquinho ao passado, porque a frase que Paul Simon mais falou foi "Mama, don't take my Kodachrome away", ou seja, o processo de fabricação industrial de embalagens, o processo de fabricação da indústria gráfica no passado era todo ele baseado no cromo. Então, para quem não conheceu, o cromo era um diapositivo colorido que permitia você iniciar o processo de produção a partir de um original colorido. E é desse original que saíam todas as cores que o processo depois viria a reproduzir. Portanto, gente, esse cromo ele foi descontinuado, esses filmes foram descontinuados em 2009 pela Kodak em função da legislação ambiental, de certa forma, primeiro americana e depois mundial. Ok? Então a gente não pode mais contar com o Kodachrome, a não ser artisticamente. Acho que todos estão vendo agora. Agora já está. Legal, gente. Então a gente estava falando sobre o cromo e depois a gente falou sobre a captura digital do fotógrafo, que ele espera realmente capturar corretamente as cores. Ele faz todo o processo de gerenciamento, como por exemplo, ele utiliza o Color Checker Passport na mão dessa modelo, e ele faz todo o processo de calibração e de caracterização na captura, e ele espera então que essa captura dele vá para o processo, para o workflow digital, ou para o workflow, agora sem contar com o Kodachrome, ou seja, sem contar com o cromo, né? Então, onde é que está o cromo digital que ele espera hoje? Está onde? No monitor? Legal. Então, ele vai pegar todo o trabalho que ele fez e vai depositar a confiança agora em um monitor. Perfeito. Esse monitor, será que ele vai realmente representar aquilo que ele capturou com todo o processo de calibração, caracterização que ele fez? Não necessariamente. Então, somente um monitor não é o necessário para ele conseguir o resultado que ele almeja. Bom, então muita gente, muitos fotógrafos, eles falam assim, poxa, então eu vou comprar um calibrador ou eu vou calibrar o meu monitor. Vou calibrar o meu monitor, perfeito. Meu monitor comprei, eu coloquei lá para ver as minhas fotos que eu tirei e eu vou calibrar o meu monitor. Somente isso é suficiente? Porque lembrem, vamos lembrar, calibração é simplesmente você definir o quê? Ponto de branco, brilho, contraste, gama do monitor. Então, somente um monitor calibrado não é o suficiente para um fotógrafo ver aquilo que ele realmente capturou com todo o esmero, com toda a calibração, caracterização que ele fez na captura, né? Então, legal. Então as pessoas vão falar assim, então eu preciso de um monitor calibrado e caracterizado. Ou seja, agora nós estamos falando do termo de calibração. O que é calibração? Calibração é você ajustar o ponto de branco, ajustar o brilho, ajustar o contraste do monitor e o gama. Agora, depois de ter feito isso, eu vou fazer um perfil ICC para esse monitor? Perfeito, agora então eu estou bem? Não, ainda não, gente. Somente a calibração e a caracterização, infelizmente, você não consegue ainda os resultados que você realmente espera daquilo que você capturou. Bom, então agora nós vamos para os 3 Cs do gerenciamento de cores de um monitor. Agora eu calibrei, caracterizei e certifiquei. Sim, gente, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um monitor inteligente que entenda a linguagem que você espera saindo do seu computador, que no caso precisa ter um monitor que processa essa informação, armazena essa informação, para que ele realmente te devolva isso com confiança. E é isso que nós estamos falando do monitor BenQ SW270C, ok? Então ele é um monitor que pode ser calibrado, ele é um monitor que pode ser calibrado e caracterizado, e é um monitor que pode ser certificado, porque ele tem a LUT inteligente, ok? Então vamos lá. Muito importante então para prosseguir, para a gente consolidar esse conceito. Todo monitor é calibrável, gente? Sim, todo monitor é calibrável. Por quê? Porque mesmo via software,
que está no computador, você pode, por exemplo, colocar no modo automático e você pode falar assim, ó, monitor, tenta chegar aí no D50 ou tenta chegar no D65, no 6500 Kelvin, tenta chegar aqui no gama de 2.2, tenta chegar aqui no brilho de 120, 160. Então, todo monitor é calibrável, porque você pode ajustar brilho, contraste e ponto de branco de maneira até automática via software, às vezes. Ele vai tentar chegar. Todo monitor é caracterizável, ou seja, depois de você ter feito a calibração, você fazer o perfil ICC do monitor, caracterizar ele, todo monitor, você consegue? Sim. Bem ou mal, você consegue caracterizar o monitor, porque você fez a calibração, você caracteriza criando o perfil ICC, mas será que todo monitor é certificável? Não, gente. Nem todo monitor é certificável. Por quê? Porque você precisa de inteligência artificial, você precisa desse monitor interagindo com o teu sistema para que você consiga atingir, sim, aquilo que a gente almeja na certificação. Ok? Então, para a gente falar, monitores calibrados, caracterizados e certificados, ou seja, é aquilo que é isso que o fotógrafo, é isso que o gestor de cor de um departamento de embalagem, de pré-impressão, um departamento que exige alta fidelidade de cor quer. É aí que ele vai encontrar um cromo dos dias atuais. É aí que ele vai encontrar aquilo que Paul Simon dizia que as pessoas não queriam de jeito nenhum perder. Ou seja, Mama don't take my Kodachrome away, ou seja, eu não posso perder aquilo que eu tenho em termos de cor do meu original. E aonde eu vou conseguir isso, gente? Monitor calibrado, caracterizado e certificado. Então o mercado ele tem que começar a aprender a diferenciar os 3 Cs do gerenciamento de cores de um monitor. Porque qualquer monitor você calibra, qualquer monitor você caracteriza, mas nem todo monitor você certifica, ok? Então quais são as certificações importantes que a gente tem aí hoje em dia? É a ISO 12646, ok? E a ISO 14861, que são as normas ISO que você consegue então certificar o seu monitor para que ele possa emular cores que a gente chama de soft proof, ou seja, eu consigo sim emular algum sistema de impressão que eu queira, algum sistema de cor que eu queira. Então é através, por exemplo, do monitor BenQ 2700 e 2700, e através dos softwares de gerenciamento de cores Palette Master, por exemplo, o i1 Profiler, que nós vamos falar aqui para vocês também, né? Então, através desses softwares. Então, nós vamos falar especificamente nesse webinar sobre o SW270C, que foi o objetivo dos nossos testes, né? Mas o SW2700PT ele é muito similar a esse 270C, que é o novo aí que a Camila falou, tá bom? Ele tem alguns recursos a mais, como a Camila já falou, não preciso nem repetir novamente, mas é o objeto, então, do que nós vamos falar aqui nesse trabalho. Então, o que a gente precisa ter, então, no monitor, gente, para que ele possa nos permitir simular alguma coisa nele ou simular um sistema de impressão? Nós precisamos ter um espaço de cor que seja condizente com aquilo que eu quero, na verdade, então, por exemplo, reproduzir. Então, na verdade, gente, a gente não consegue colocar, por exemplo, um carro dentro de uma geladeira, mas a gente consegue, sim, colocar uma garrafa PET de refrigerante dentro da geladeira. Então, basicamente, essa analogia que eu estou fazendo é o seguinte, que você só consegue simular em um monitor se ele tiver um espaço de cores maior do que o espaço de cor que você vai querer simular. Então, por isso, então, que um monitor como esse da BenQ, que é o 270C, você, por ele ser Adobe RGB, que seria, no caso, equivalente a esse espaço RGB que vocês estão vendo aí, eu consigo colocar dentro dele, então, uma simulação de outros espaços e modelos de cor aí. Então, por exemplo, eu consigo simular cores em CMYK para jornal, para CMYK para impressão offset, flexo, roto, Pantone, as cores Pantone, que é justamente o objetivo desse webinar. Nós vamos falar aqui daqui a pouco um pouquinho. Então, eu preciso ter um espaço de cor que admita, então, o uso das cores ou simulação das cores que eu queira, ok? Então, como é que a gente vai ter certeza que as cores estão certas?
certas. Toda a polêmica começa por aí, gente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma escala Pantone totalmente deteriorada, como essa que vocês estão vendo, ou uma escala Pantone novinha, você já vai ter uma diferença considerável daquilo que você espera de resultado. É a mesma coisa, similar a um monitor. Se você, por exemplo, está querendo ver uma cor Pantone no monitor, mas você não vê, você vai fazer o quê? Você vai, às vezes, ou muitas vezes, você pode incorrer em erros, ou seja, você pode imputar erros no processo se você fosse basear apenas pela sua visão. Então, como que nós vamos ter certeza que as cores estão certas se realmente a gente não tem como saber se elas estão certas ou não? Então, na verdade, a Pantone, ela tem desenvolvido, como o Alexandre já disse lá no começo, algumas coisas importantes para efeito de workflow digital da cor. Uma das coisas que foram inovação e muito grande nos últimos anos é o Pantone Live, que é justamente o Pantone na nuvem, com vários substratos, em substratos dependentes, né? E por que isso foi desenvolvido pela Pantone? Porque os donos de marca, preocupados com essas cores, eles começaram a falar assim, olha, eu preciso realmente ter certeza de que as cores elas serão as mesmas no workflow completo, no workflow digital. Como o Alexandre já mencionou, muito da decisão do consumidor é baseado na cor que ele vê no ponto de venda, né? Então, os donos de marca, muito preocupados com isso, praticamente em parceria grande com a Pantone, pediram sim que houvesse o desenvolvimento do Pantone Live, tá ok? Por exemplo, eu costumo falar alguns exemplos práticos. Então, há cerca de 2 anos atrás, a Ambev nos procurou e disse que a quinta maior cerveja do mundo a quinta cerveja mais vendida no mundo não poderia variar de forma nenhuma mais em termos de cor no ponto de venda, porque esse produto para eles e outros produtos também da Ambev, eles fazem aquelas pilhas no supermercado porque eles querem que esse amarelo comunique ao consumidor muita coisa, né? Tem uma série de comunicações aí psicológicas envolvidas com esse amarelo e com esse bordô, então eles não podem ter variação de cor mais. Então, em 2017, o dono da Ambev, ele praticamente foi impositivo a toda a corporação, dizendo que o Skol não poderia ter uma variação maior do que, por exemplo, 2, mas eles não sabiam isso. Na verdade, eles consultaram a Corales, a gente começou a desenvolver um trabalho e isso deu origem a um trabalho muito grande aí dentro da Ambev de especificação colorimétrica de todas as embalagens deles de uma maneira geral. A Skol foi o estopim disso tudo, porque é a quinta cerveja mais vendida no mundo, tá bom? Então esse problema não pode ocorrer. Um outro cliente nosso também é a Coca-Cola, como a Camila já mencionou, que eles também se preocupam demais com as cores deles, e essas cores não podem variar, porque eles comunicam, né, até mais do que o nome Coca-Cola, através do vermelho no ponto de venda, tá bom? Então, o que acontece, na verdade, hoje, para a gente fazer uma analogia aí em relação à imagem que você vê no monitor, é que o cliente, na verdade, o dono da marca, ele deseja que o resultado de apresentação do produto dele no ponto de venda ou produto final seja, por exemplo, a imagem da esquerda. Mas, no final das contas, o que acontece é que o executado sai diferente, mas ele sai mesmo. Porque muitas vezes aquilo que você projeta não é exatamente aquilo que vai ficar no ponto de venda. Então, na verdade, o que acontece? A Pantone ela desenvolveu um sistema chamado Pantone Visualizer. E esse Pantone Visualizer é para você gerenciar a expectativa do dono da marca, por exemplo, e gerenciar a expectativa também de quem vai produzir isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, o Pantone Visualizer. Ok? O Pantone Visualizer, deixa eu mostrar aqui só acho que vocês devem, não sei se vocês estão vendo aí. O Pantone Visualizer é uma maneira de nós gerenciarmos a expectativa, como eu disse, e, por exemplo, você pegar, por exemplo, aqui um Pantone 102C e você verificar como que esse Pantone 102C vai ficar o quê? Em diversos substratos. Então, por exemplo, olha,
o Pantone 102C Master é esse que está aqui em cima, e o Pantone, por exemplo, 102C reproduzido em Flexo UV, né, cartão reciclado, ou cartão reciclado, vai ficar com delta E de 2.2 em relação ao Pantone 102C. Já, por exemplo, em offset, cartão triplex aqui, ele vai ficar com 0,2 de delta E. Já, por exemplo, em flexografia, né, flexografia e craft pardo, ele vai ficar com delta E de 25, gente. Eu fiz isso aqui só para a gente realmente entender que a gente tem sim que gerenciar a expectativa dos clientes. Agora, como é que nós vamos fazer para mostrar para o cliente que vai ficar diferente? É através do Pantone Visualizer e através de um monitor que seja confiável, calibrado, caracterizado e certificado. Tá, ok? É dessa maneira que a gente consegue prever aquilo que vai acontecer no processo de produção. Porque realmente vai ficar diferente, só que nós temos que saber como vai ficar diferente, quanto, e se aquilo que nós estamos enxergando vai realmente o quê? Nos atender lá na frente, ok? Então esse é o Pantone Visualizer, tá bom? Então vamos entender um pouquinho como que, por exemplo, o início do telefone sem fio pode impactar aí aquilo que nós vamos ter no processo. Então vamos pensar assim, o dono da marca, ele especifica uma cor, e essa cor que ele está especificando, por exemplo, ele está visualizando no monitor, tá? Ele está visualizando no monitor essa cor e ele espera aquilo que ele está vendo no monitor. Agora, ninguém aqui, eu acho que ninguém que está ouvindo nunca viu ninguém especificar a cor no celular ou no WhatsApp. Gente, isso tem sido uma coisa muito e muito comum, ok? A pessoa especificar uma cor pelo telefone celular, vocês sabem melhor do que eu, tem sido muito comum. Nós temos aí casos bizarros de alguns clientes nossos que realmente, quando a gente chega para fazer as nossas consultorias, as pessoas estão lá especificando e aprovando a cor no celular, tá bom? Então, realmente, isso aí é uma falha, já começa a falha de comunicação no início. Então, aí, quando essa pessoa, esse dono de marca especifica, o pessoal que vai fazer a parte de criação recebe isso, já faz a transformação, faz a alteração baseado muitas vezes naquilo que ele está vendo no monitor, tá bom? E aí, o pessoal de pré-mídia recebe isso, também ainda está vendo eventualmente no monitor, ele pode receber, ele pode mudar, pode entregar de forma diferente, ele pode, por exemplo, mandar isso para a parte de formulação, ou para quem vai fazer a tinta, esse pessoal que vai fazer a tinta recebe, formula a cor de forma errada, aí o pessoal que produz vai produzir e vai receber, por exemplo, de forma errada, vai produzir de forma um pouquinho mais errada ainda, porque, vejam, os erros vão se acumulando, não é verdade? Os erros vão crescendo, isso estatisticamente é comprovado, e aí o produto final, ele fica totalmente descontrolado, ou seja, se você começa especificando a cor de maneira errada, você termina de maneira muito mais errada ainda, ou seja, o erro ele somente cresce, essa bola de neve somente cresce, tá bom? Então por isso que é importante, gente, nós termos gerenciamento sobre todas as fases do workflow digital hoje, e começa aonde? Começa em um bom monitor. Eu costumo dizer que não existe hoje uma única indústria gráfica que não deva ter um único monitor, pelo menos um monitor calibrado, caracterizado e certificado. Não pode, gente. Se você não tem um monitor que seja calibrado, caracterizado e certificado, você precisa ter. Porque o Paul Simon já disse, tá? No ano de 1974, Mama, don't take my Kodachrome away. Ou seja, eu não posso ter hoje, não posso me desvencilhar do meu Kodachrome, não posso. E onde está esse Kodachrome? É no meu monitor calibrado, caracterizado e certificado. Tá, ok? Então, esse fluxo todo depende, gente, do início. Um bom início, ele representa um bom final. Agora, se o telefone sem fio lá no começo, você falou uma frase e essa frase não foi passada corretamente para todo o workflow, lá no final você vai ter sim a frase totalmente distorcida, tá? Então eu costumo comparar muito essa falha de comunicação no nosso ambiente a uma falha ao telefone sem fio, tá? Uma falha de comunicação, literalmente. Então, para que não exista essa falha de comunicação, nós devemos ser muito claros em cada fase dessa daí e, sem dúvida nenhuma, começar muito bem, tá ok?
E o que se espera de um soft proof, então? Se espera, como nós já estamos dizendo desde o princípio, um monitor calibrado, caracterizado e certificado, que seja inteligente ao ponto de interagir muito bem aí com o nosso sistema, nosso computador, com a nossa placa de vídeo, e um sistema de iluminação condizente para que você enxergue também aquilo que você está vendo no monitor. Então não adianta você, por exemplo, ter um monitor muito bom também e você olhar aquilo que você está, por exemplo, querendo produzir numa iluminação completamente equivocada. Então, para isso, gente, é sim muito importante você ter essa norma ISO 3664 como base para aquilo que você vai analisar visualmente. Então, você precisa ter aí uma fonte luminosa confiável para que as cores que você também veja ou analise, essas cores sejam sim vistas corretamente, tá bom? Então, para que você consiga esses resultados aí, gente, nós precisamos de hardwares, né? Claro, o monitor é um hardware que é realmente importantíssimo, mas ele precisa de alguns apoiadores que são os calibradores, né? Que, por exemplo, o i1 Studio, o i1 Display Studio são ferramentas muito importantes aí para os monitores. Só que, na realidade, o monitor Bank, ele precisa de alguns hardwares um pouquinho diferentes, tá bom? Ele vai precisar sim do i1 Pro, o i1 Display Pro e o i1 Display Pro Plus, gente. Por que isso? Por exemplo, a Camila, ela disse que nós temos uma Ferrari na nossa mão, né? Nós temos aqui, então, um monitor que você tem espaço para trabalhar em diversos mercados. Você tem um gamute de cores muito grande. Você tem o HDR10 que a Camila mencionou. Esse HDR10, por exemplo, ele precisa de um monitor, de um calibrador, por exemplo, como o i1 Display Pro Plus, que ele atinge até 2000 nits de intensidade luminosa. Então você não consegue, por exemplo, utilizar eficientemente a função HDR do Bank se você não utilizar o Pro Plus, que é o i1 Display Pro Plus. Então, por favor, se vocês precisarem de conhecer um pouco mais sobre como conseguir tirar resultados fantásticos dessa Ferrari que a gente tem, fale com a gente. Consulte os engenheiros especialistas da Corales, que nós vamos estar aí disponíveis para ajudá-los aí a selecionar a melhor ferramenta para você conseguir tirar a melhor ferramenta, tirar os melhores resultados possíveis dessa ferramenta fantástica que é o monitor da Bank, tá bom? Então nós fizemos, gente, aí alguns testes, na verdade, com esse 27 com 270C, né, com SW270C, e nós tivemos uma média de delta E de 2.161 cores Pantone. Nós tivemos uma média de delta E de 1.3, tá? Esse delta E é o delta E 2000, tá legal? E a média de delta E de 90% dessas cores foi 0,9. E o máximo delta E que nós obtivemos de todas essas 2.161 cores foi 4,8, tá? E a média máximo delta E de 90% dessas cores foi 2,6. Isso foi um resultado que nós obtivemos com o i1 Display Pro Plus e com o nosso software i1 Profiler da X-Rite, tá bom? Por que eu utilizei o i1 Profiler da X-Rite? É somente o i1 Profiler da X-Rite que tem o catálogo Pantone inteirinho para você poder colocar essas 2.161 cores, que demorou aí quase 4 horas para eu fazer essas medições, tá bom? 3 horas e um pouquinho. Então ele vai fazendo a medição dessas 2.160 cores para você ter então depois um relatório, gente, de quais são as cores que você consegue emular muito bem, quais as cores que você não consegue. Então veja, o resultado de média de 1.3 de delta E para 2.161 cores é considerado fantástico, tá bom? É considerado fantástico para que a gente possa simular as cores. E para a gente concluir a nossa apresentação, eu vou fazer aqui para vocês uma pequena brincadeirinha com um software chamado Babel Color, e esse software permite, com o uso da ferramenta do i1 Pro, né? Então, com o uso da ferramenta do i1 Pro, você consegue medir uma cor fisicamente falando, ou seja, nós podemos medir a escala Pantone ou podemos medir uma cor que o cliente quer fisicamente falando e depois comparar com essa cor, medindo ela no próprio monitor, gente. Então, a parte da esquerda dessa tela é a medição de reflexão e a parte da direita é a medição da emissão, que seria a medição do monitor, tá? Então, inicialmente eu vou ter que calibrar aqui o meu espectrofotômetro, aqui tem que ser um espectrofotômetro, tá ok?
tem que ser um i1, tá? O i1 Pro. Então ele está calibrando aqui a parte de reflectância. Então olha aqui, eu fiz a medição aqui do vermelho e agora eu vou medir no monitor, tá bom? Então ele vai calibrar agora a emissão. Para calibrar a emissão ele vai ter que medir o ponto de branco do monitor também, tá? Então ele vai medir o ponto de branco do nosso display. Tá? Então, feito isso, a medição do ponto de branco do nosso display, agora a gente pode, então, medir o monitor. Tá? Eu estou colocando o i1 em cima do monitor, tá, gente? Exatamente em cima da tela. Então, aí, olha, o resultado do Delta E, do vermelho Coca-Cola, que eu acabei de medir aqui, peguei um rótulo de Coca-Cola aqui, e estou medindo, então, o rótulo de Coca-Cola e estou medindo o monitor. Tá? Eu medi o rótulo de Coca-Cola física e o monitor, nós estamos com Delta E de 2.54 do Delta E 2000 e é considerado um Delta E muito bom para você comparar material físico com tela, gente. Tá? É uma coisa extremamente difícil você obter um Delta E de 2.54 entre material físico e tela, tá legal? Então, gente, é muito importante nós termos ferramentas para a gente poder fazer uso dessas ferramentas de maneira correta, ok? Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e nos colocar à disposição. Peço que vocês nos sigam aí nas redes sociais e podem contar conosco caso vocês necessitem de maiores informações sobre aí as tecnologias da Bank e da X-Rite através da Coralis, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos vocês por sua presença. Não sei se tenham alguma dúvida ou algum comentário que queiram fazer neste momento, antes de despedir-nos. E, Marcelo, não sei se queres comentar mais alguma coisa, por enquanto que nos respondem, se há alguma dúvida. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Pedro, agradecer ao Zerbato, Camila, Sandra, a todos os ouvintes. Eu sei que hoje em dia o tempo aí é escasso, então eu agradeço a todos pela presença e pela, enfim, preferência. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos os que nos acompanharam hoje por dar-nos este tempo. Esperamos que tenha sido de seu interesse e de seu agrado a informação que partilhamos o dia de hoje. E muito obrigada a toda a equipa de Alexandre e de Pedro por termos apoiado com esta sessão e a toda a equipa de Bank Brasil. Cá estamos todos à ordem para qualquer dúvida que vocês tenham os nossos contactos. Tenham um excelente dia. Obrigada.